Nosso professor, presbítero Fernando, está com oportunidade. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Saúdo também a todos que porventura acompanham a live da igreja, desta escola bíblica, também pelo canal do YouTube da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Monte Carmelo. Glória a Deus. Temos visitas. Eu quero convidar aqui o nosso pastor Isaac Luiz, para apresentar, porventura, se temos visitas. Estou vendo ali 1, 2. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero cumprimentar todos os alunos da Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor. Nós temos aí visitantes na nossa Escola Bíblica Dominical. A irmã Ana Flávia está lá fazendo as anotações. E o nosso convite é para que elas sejam alunas da Escola Bíblica Dominical. Vamos de pé, vamos dar um bem-vindo alegre às nossas irmãs e amigas que encontram conosco, que diremos: sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe nosso pastor Isaac, Deus abençoe nossas visitas, Deus abençoe a terra. Amados irmãos em Cristo, nós, como foi já abordado aqui pelo nosso diretor, irmão Leonardo, estamos privilegiados por podermos participar desta primeira aula deste trimestre, aonde vamos estudar, respeitando todo o material teológico que nos é oferecido pela editora, de uma maneira tal que venhamos obter um crescimento espiritual, um crescimento de conhecimento acerca dos ensinamentos de Cristo. Todo o corpo docente, o pastor Isaac, a diretoria, os superintendentes e os professores pedem que os irmãos não matem aula nesse trimestre. Não queremos aluno matando aula, não. Em nome de Jesus, façam um compromisso e um propósito de estar em todas as aulas para aprendermos juntos dos ensinamentos de Cristo. Vamos então, Deus abençoe, muito obrigado. Vamos então à palavra do comentarista. É sempre bom e importante nós lermos na primeira aula de cada trimestre. Diz assim o bispo Abner Ferreira: neste trimestre estudaremos os ensinamentos do Sermão do Monte. Não há dúvidas de que o Sermão do Monte, dentre os discursos proferidos, é o mais emblemático sermão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sermão, com muita propriedade, o mestre fala sobre o estilo de vida daqueles que querem fazer parte do reino de Deus. Em outras palavras, podemos dizer que o Sermão do Monte contém a essência dos ensinamentos morais e éticos de Jesus. Sendo assim, aprender toda a palavra de Deus
compreende também meditar e refletir acerca do Sermão do Monte. O estudo do Sermão do Monte é fundamental para o crescimento e edificação na vida cristã. Portanto, com esta revista, esperamos contribuir de uma forma clara, simples e objetiva no estudo da Palavra de Deus, com a indispensável ação do Espírito Santo. Glorificado seja o nome de Jesus. Introdução. O Sermão da Montanha retrata a qualidade de vida que o homem que está em comunhão com Deus deve produzir diariamente. Além de um programa de vida, ela porta consigo uma promessa de recompensa celestial. Glória a Deus. Amados irmãos, palavras do comentarista desse trimestre, o bispo Abner. Ele enumera, primeiro, acerca do Sermão do Monte. A. É o mais emblemático sermão do nosso Senhor Jesus Cristo. B. Nele, o Mestre Jesus fala sobre o estilo de vida daqueles que querem fazer parte do reino de Deus. E C. O Sermão do Monte contém a essência dos ensinamentos morais e éticos de Jesus. E por último, D. O estudo do Sermão do Monte é fundamental para o crescimento e edificação da vida cristã. Em outras palavras, um bom cristão, uma boa cristã que se preze, ela deve se atentar aos estudos do Sermão do Monte. E isso aqui é basicamente uma pedrada. Isso aqui é basicamente uma batida de caminhão. Isso aqui é tomar um choque de 220, porque a sociedade, como evolui com conhecimento, inteligência e tecnologia, estudar o Sermão do Monte já não parece estar mais no itinerário das pessoas, porque são ensinamentos de Jesus, e Jesus ensinava de maneira simples, como somando 1 mais 1, como somando 2 mais 2, contando parábolas, se fazendo ser entendido até pelos mais iletrados, até pelos mais desfavorecidos de inteligência, QI ou conhecimento, né? Em meio e em face a essa sociedade tão moderna, tomamos um choque de realidade quando o comentarista afirma, quando o comentarista nos chama a atenção e diz que é necessário para um bom cristão, e é necessário para a pessoa que quer ser um bom cristão, se atentar para o Sermão do Monte. Em uma época onde as pessoas querem falar de doutrina da prosperidade, onde as pessoas primam mais pela libertação, onde as pessoas querem mais portas abertas, chaves, bênçãos materiais, N tipo de bênção. O comentarista vai nos guiar aqui dentro de um ensino que vai nos empurrar a largar tudo isso e buscar primeiro o reino dos céus, onde a Bíblia diz também que ao buscarmos este reino primeiramente, teremos todas essas coisas que corremos atrás acrescentadas, por conseguinte, automaticamente. Então não é necessário lutar por tudo, correr atrás de tudo. O necessário é buscar só uma coisa, o reino dos céus, que todas as demais coisas vão sendo acrescentadas aí, agregadas na nossa vida. E isso não estou falando, não é o comentarista, isso é a palavra de Deus. O Sermão do Monte está registrado no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Ou seja, apenas 3 capítulos que iremos esmiuçar nesse trimestre. Nós não
vamos abranger toda a Bíblia Sagrada, por assim dizer. São apenas 3 capítulos. Este capítulo que iremos iniciar hoje, os 5, os 6 e os 7, tudo que está ali registrado são palavras de Jesus. A presente lição, ela, como é uma lição de abertura, aqui, ela tratará exclusivamente da estrutura do Sermão do Monte. Então, não deve causar estranheza aos alunos uma falta de profundidade aqui nesta primeira aula. Então, quando o comentarista ele começar a nos guiar aqui pelas lições e que ele for abordando os temas, os irmãos, os alunos precisam ter em mente que vamos ter um trimestre inteiro de estudo pela frente. Esta é somente a primeira aula. Aqui será abordado a definição do Sermão do Monte, a estrutura do Sermão do Monte, e ele vai trazer um apanhado geral, superficial, do que é o Sermão do Monte. E aí só então, na lição número 2 em diante, é que entraremos no Sermão do Monte propriamente dito. Aqui na lição, quando lemos o texto de referência em Mateus capítulo 5, ele nos começa a falar de bem-aventuranças. Logo, a primeira bem-aventurança, ela é para os que são pobres de espírito. Isso que vamos aprender agora é só uma pérola de tantas outras coisas que vamos aprender aí ao longo desse trimestre. O teólogo Donald Stamps, que é um comentarista muito conhecido, que faz as notas de rodapé das Bíblias de estudo, ele afirma o seguinte, que quando a Bíblia diz, bem-aventurado, pobres de espírito, a Bíblia está querendo dizer que pessoas bem-aventuradas são aquelas que, ao olhar para si mesmo, elas enxergam uma insuficiência espiritual dentro de si mesmo. Isso é ser pobre de espírito, tá? Não é nada além de você olhar para dentro de si, como contemplando a sua imagem no espelho e te vendo por dentro como um raio-x, se conhecendo como ninguém mais conhece. Você se conhece como ninguém mais conhece. Acima do seu conhecimento sobre você mesmo, só existe o Espírito Santo, que lhe conhece melhor do que você mesmo. Fora ele, você se conhece mais do que qualquer um. Então, quando você se olha no espelho e você sabe da sua insuficiência, nesse momento, você está sendo pobre de espírito. E a Bíblia diz que pessoas assim, que se contemplam, que se enxergam insuficientes, que se enxergam fracas para fazer parte do reino de Deus, elas são bem-aventuradas. Glorificado seja Deus por esta pérola. E tantas outras mais iremos aprender aí com os outros professores ao longo deste trimestre. Tópico 1. Conhecendo o Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte. Agostinho, o Sermão do Monte ou da Montanha, e escrito sobre a fé, abre aspas, Agostinho afirma, quem quiser meditar com piedade e recolhimento o sermão que nosso Senhor Jesus pronunciou na montanha, tal como lemos no Evangelho segundo Mateus, encontrará aí, creio eu, vírgula, aspas, entre parênteses, todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. Agostinho, grande teólogo que contribui muito para a teologia cristã moderna, atual, afirma que todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã estão contidos no Sermão do Monte. Aí alguém diz, mas
eu pensava que o apóstolo Paulo era o principal contribuinte para os ensinos da fé cristã, né? Alguém pode pensar, mas o apóstolo Paulo, ele é o mais conhecido escritor, ele é o mais conhecido missionário. Alguém pode dizer, tudo que eu sei eu aprendi no livro de Romanos, tudo que eu sei eu aprendi lendo Coríntios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu ao amado Timóteo, não é? E aí, aqui nós estamos tendo uma visão mais ampla do que é a Bíblia Sagrada. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo e Pedro e todos os outros que ensinaram, eles aprenderam tudo estudando o Sermão do Monte. Pedro, ele recebeu diretamente de Cristo, porque andou e caminhou com Cristo. O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo perseguindo os que naquela época eram chamados de os seguidores da seita, o caminho. No caminho para Damasco, teve um encontro com o próprio caminho. Então ele passa mais ou menos 3 anos no deserto da Arábia, pagando suas penitências e buscando a Deus, e retorna depois, e mais tarde, escrevendo aos Coríntios, o próprio Paulo vai afirmar, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Então, Sermão do Monte, ele é preceito. Sermão do Monte, ele é manual de conduta daqueles que querem se tornar bons cristãos. Esta palavra preceito, ela tem origem latina, do latim pressatum, que significa regra de modelo, doutrina, norma ou conduta. No mundo secular, os preceitos podem ser associados a ideias ou regras que constituem a base moral ou ética de alguma coisa. Por exemplo, o dono de uma empresa pode exigir aos empregados que respeitem os seus preceitos corporativos, tais como, primeiro, a satisfação imediata às reclamações dos clientes e, segundo, respeito pelos colegas de trabalho. São 2 exemplos de preceito para nós aqui nessa manhã. Se tratando dos ensinamentos cristãos, o preceito ele se torna a base. O preceito ele se torna o principal objeto de estudo do crente que quer ser melhor dia após dia. Tópico 1.1 na revista. Tópico 1.1, o caráter do sermão. Depois de iniciar seu ministério público, anunciando o reino de Deus, chamando ao arrependimento, realizando os primeiros milagres, Jesus estabelece quais são os valores do reino e deixa claro que eles são completamente contrários aos do mundo. Romanos 12:1, 1 João 2:15-17. É afirmado implicitamente aqui a necessidade de uma escolha, porque não se pode estar de acordo com ambos. O que Jesus apresenta aqui é a forma de viver de quem se diz cristão. Passamos assim do reino da lei para a lei do reino. No conteúdo deste ensino, vemos Jesus esclarecendo e revelando diversos pontos das Escrituras, para os quais os judeus não tinham atentado ou percebido. Tais princípios devem ser considerados norteadores na caminhada do povo de Deus, em seus relacionamentos com Deus e com o próximo. Mateus capítulo 7, versículo 22. Aqui, o bispo Abner, o comentarista, ele nos informa que Jesus, ao pregar o Sermão do Monte, ele estava pregando para os judeus. Jesus estava enfrentando aqui uma sociedade que ainda vivia debaixo da lei. Jesus trazendo o início da dispensação da graça, ele ainda não tinha instaurado, porque ainda faltava a sua morte na cruz do Calvário.
Só isso. Mas aqui ele já está introduzindo os ensinamentos. Isso aqui já nos mostra que o milagre, ele não vem primeiro. Primeiro vem o conhecimento de quem é Deus. Primeiro vem o conhecimento da vontade de Deus. É por isso que a doutrina, a teologia da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela prima, ela preza pelo conhecimento de Deus em detrimento aos milagres que Deus pode realizar. Porque ao conhecermos Deus, descobrimos que na caminhada, conhecendo e crescendo, os milagres eles vão vindo automaticamente, sem necessidade de rosa de R$ 50 ungida, sem necessidade de camisa rasgada com sangue, sem necessidade de chapéu encantado, não é preciso beijar os pés de ser humano nenhum, nem mergulhar em piscina para receber a unção do esquecimento de Manassés, nada disso. O necessário é só uma coisa, estudar o Sermão do Monte, se ater aos ensinamentos de Cristo e a palavra de Deus. E isso sem mistura, e isso sem fantasia, tá? E isso sem os enfeites que muitos querem trazer para a palavra de Deus, quando a própria palavra é um favo de mel, quando a própria palavra é uma costela gostosa, saborosa, que não carece de muita mistura para agradar a todos. Glorificado seja Jesus pela sua morte na cruz do Calvário. Aqui o comentarista diz o seguinte, no tópico 1, na revista, tópico 1.1, Jesus estabelece quais são os valores do seu reino. Veja bem, o comentarista diz que ele estava pregando para os judeus, e Jesus estabelece quais são os valores do seu reino. E ele nos cita Romanos capítulo 12, abra a sua Bíblia, vamos para lá. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Jesus está pregando aos judeus. Vou ler, diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pois bem, já entendemos que Jesus está ensinando aos judeus, que estavam vivendo debaixo da dispensação da lei. Em relação ao pecado e à comunhão com Deus, a lei exigia morte, a lei exigia sangue. Aqui, o apóstolo Paulo, que já afirmou outrora, que tudo que ele ensinou, ele recebeu de Jesus. Aqui ele está nos ensinando algo que ele recebeu de Jesus. Primeiro, que nessa nova dispensação haveria um choque de entendimento. Porque na dispensação anterior, que os judeus que estavam assistindo à pregação, era pedido a morte e o sangue, nessa nova dispensação que chegou com Jesus, está sendo pedido somente vida. Ou seja, não era necessário mais morte. Jesus já estava ensinando que não era, naquele instante e momento, necessário mais morte. Como se ele já estivesse pregando e sabendo o que ele ia fazer dentro de mais ou menos 3 anos. Morrer na cruz do Calvário. E o comentarista diz que estudar a Jesus, como a Bíblia é, sem mistura, traz choque de realidade para quem está ouvindo ou para quem está aprendendo. Porque Jesus, ele chega e diz, é o fim dos sacrifícios, é o fim da morte. E é enumerado 3 preceitos de Cristo para o reino, no Sermão do Monte e na referência que o comentarista nos dá. Primeiro preceito. A condição do corpo. O corpo deveria estar vivo. Está aí no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 que você leu. O corpo, na hora do sacrifício, ele deveria estar vivo. E na dispensação da lei, o corpo
do cordeiro, na hora do sacrifício, deveria estar morto, vertendo o sangue. Segundo preceito, a condição do corpo. Condição de santo ou separado. Enquanto a condição na lei dizia que o corpo deveria estar dilacerado, aqui o corpo tem que estar santo, separado, imaculado. E terceira condição do corpo que o versículo dá é que o corpo, na hora do sacrifício, ele deve estar agradável a Deus. E o que tem de gente por aí dizendo que Jesus é açougueiro e só quer o coração? E a gente está aqui nessa sala de aula aprendendo as condições que um corpo, que o seu corpo e o meu corpo devem preencher como requisitos para agradar a Deus. Deus não quer só um coração, Ele quer um corpo e Ele tem exigências quanto a esse corpo. Precisa estar vivo, precisa ser santo e precisa ser agradável aos olhos dele. Aí dentro de santo, dentro de agradável e dentro de vivo, cabem estudos e debates infindos, que nada acrescentam e nós não vamos nos ater a isso. Mas aqui o comentarista nos ensina 3 prerrogativas para um corpo estar sendo oferecido a Deus. O mais importante primeiro é que ele esteja vivo. E isso ele traz, esses paradoxos aqui ele traz, para ir nos mostrando como o ensinamento de Jesus, ele é contrário ao ensinamento da lei, como o ensinamento de Jesus hoje, ele é contrário ao ensinamento do mundo, e será desenrolado ao longo de 13 lições o confronto que Cristo faz em relação a todos os ensinamentos que as pessoas querem incutir na nossa mente, que as pessoas querem fazer descer a nossa goela abaixo de qualquer jeito. E nós precisamos usufruir de um direito que temos, de escolha. O ser humano foi feito para fazer escolha. Nós, quando somos privados desse direito de escolha, entristecemos. O ser humano não foi feito para ficar em cima do muro, né? A minha esposa, a irmã Kelly Rodrigues, essa semana ela sentiu vontade de comer Doritos e batata frita Ruffles. E lá vai eu, no único lugar aberto na cidade, depois de sair da faculdade, comprar no Subway esses tal Ruffles e Doritos. Quem eu chego lá? Nosso diretor Leonardo, né? Chegou ele, e mais acompanhado de 2 pessoas, né? A irmã Flávia e o seu bebezinho, e está lá, os 3, e eu conversando a respeito de Jesus. E eu disse ao irmão Leonardo, o crente, e não só o crente, mas o ser humano, ele foi criado para fazer escolhas. Nós, quando falamos que estamos em cima do muro, nós estamos mentindo para nós mesmos. Porque no fundo do nosso coração, pastor Isaac Luiz, nós já fizemos uma escolha, né? Nós não conseguimos ficar em cima do muro. Se alguém fala para você que está em cima do muro, em relação à política, em relação ao emprego, à vida amorosa, a qualquer coisa, a pessoa está se enganando a si mesma e tentando te enganar também. O ser humano não foi feito para ser neutro em nada, tá? A nossa psique não nos permite viver em paz sem fazer uma escolha. Temos que exercer o nosso livre-arbítrio, porque isso foi colocado em nós, como eu sempre digo, como a cereja do bolo da criação. Deus fez nós para bonitinho, perfeito, mas Ele foi lá e colocou uma cerejinha no final, que é o livre-arbítrio. Então, precisamos exercer o direito que temos de escolher um ensinamento puro, um ensinamento simples, sem mistura, sem contos de Alice no País da Maravilha, sem histórias de carochinha, que tiram Cristo do centro. E me ouça, qualquer ensinamento religioso que você ouvir, que vá tirar Cristo do centro, corre, sai fora disso, tá? Isso é o anticristo operando através do ensinamento. Todo ensinamento bíblico é Cristo como foco,
Cristo como principal. Qualquer pregação que o pregador inicia, eu estava em Londres, eu peguei um voo da American Airlines, eu desci no Oriente Médio, eu fui para Dubai e começa... Esse tipo de pregação aí, isso aí é o ego humano se engrandecendo, se ensoberbecendo. O crente, quando ele entra na igreja, ele não quer saber de história de turista, ele quer saber do que Jesus tem para ele. E você é privilegiada e você é privilegiado, porque aqui nós primamos por Cristo no centro. Isso é Sermão do Monte. Isso é Sermão do Monte. Tópico 1.2 na sua revista. O conteúdo do sermão. Mateus destaca 3 capítulos para descrever as palavras mais significantes proferidas por Jesus do alto do monte. O monte das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, 1, 7, 29. O Sermão do Monte aborda questões importantíssimas acerca do amor ao próximo, a oração, o jejum e a conduta cristã. Muito do que é abordado nas cartas e epístolas podem encontrar-se nesses 3 capítulos. O Sermão da Montanha é muito esclarecedor acerca da justiça de Deus e como ele deseja que os seus seguidores se comportem nesse mundo. O comentarista aqui, ele nos diz uma vez mais que o Sermão do Monte é muito esclarecedor acerca da justiça de Deus e como Deus deseja que os seus seguidores se comportem nesse mundo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Aqui, nós, como eu sempre gosto de ressaltar, nós seguimos totalmente o conteúdo da revista. E tudo que trazemos aqui, dentro do plano de estudo da Betel, é possível ser inserido temáticas, assuntos, versículos bíblicos que se relacionam com esse mesmo estudo. Mesmo que não careça disso, ao falarmos de boa conduta, se faz necessário eu dizer sobre conduta um pouco. Por exemplo, conduta cristã. Como é que uma pessoa vai pregar para outra pessoa aceitar a Jesus se ela mesma nunca aceitou a Jesus? Não é verdade? É uma coisa sem sentido, né? Como é que alguém vai explicar para outro que bebida alcoólica faz mal? Como é que alguém vai aconselhar alguém a deixar de beber o vinho com álcool? Ou qualquer outro tipo de bebida que contenha álcool? Ou qualquer outra substância que altere a sua condição mental? Qualquer outro entorpecente, se a própria pessoa faz uso disso, né? Como é que eu vou pregar a palavra de Deus se eu não vivo a palavra de Deus? Como é que eu vou ensinar sobre o Sermão do Monte se eu mesmo não seguir o Sermão do Monte? Os irmãos percebem a responsabilidade de um professor, de um obreiro. Os irmãos percebem a sua responsabilidade quando se assumem cristãos. Como é que vocês e eu, nós, vamos ser luz nesta Monte Carmelo se nós mesmos começarmos a andar em trevas? Pense comigo nesta manhã por um pouco. Isso é Sermão do Monte, tá? Isso é Sermão do Monte. É um culto de doutrina multiplicado por 1000 no peso, na dificuldade de se ouvir e aceitar a palavra, né? Às vezes é ruim de mastigar, mas tem que mastigar. Tem que mastigar e tem que engolir, porque essa é a verdade. E essa é a única verdade. O alimento que vai te fazer crescer na vida espiritual é o alimento do Sermão do Monte e não outro. E tudo isso será abordado e já está sendo abordado no Sermão do Monte. O comentarista, ele, nas notas de rodapé do material que o professor tem, aí na sua revista você não vai encontrar, mas aqui na do professor tem, professor Flávio que está ali, professor pastor Isaac que está ali com seus exemplares, podem confirmar o que eu vou dizer agora. Ele diz o seguinte: o texto é fascinante,
mas também desconcertante, onde a pessoa é atraída e, ao mesmo tempo, se vê acuado pelo caráter do seu conteúdo. O comentarista dizendo que o texto inicial do Sermão do Monte é fascinante. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí todo mundo vem com o coração aberto. Eita, que palavra maravilhosa. E aí ele dá de cara com o caráter confrontador de Cristo. A pessoa vem achando que vai lamber favos de mel. E ela volta para casa com a língua toda inchada, porque só tinha abelha ainda trabalhando. Mel ainda não havia algum para se lamber. E que coisa maravilhosa, meus irmãos, porque é isso que nos alimenta, é isso que nos alegra. Ouvir a verdade. Ouvir a verdade é tudo o que o ser humano precisa. Tinha uma mulher lá no poço de Jacó, ela já ia, eu acho que no quinto marido, o marido não era dela, o quinto. E Jesus, então, chega nela e diz, olha, vai chamar teu marido. E ela disse todas as palavras que ela proferiu a Cristo, e Cristo disse a ela, disseste bem. Ou seja, ninguém nunca tinha colocado o dedo na cara dela e confrontado ela com a verdade. E tudo que ela queria era isso, ser confrontada com a verdade. Ela precisava que alguém falasse para ela que aquele marido não era dela, que estava errado, mas ninguém falava, ninguém ensinava. Jesus chegou ali e falou a verdade para ela. Foi dura? Foi. Foi confrontadora? Foi. Mas, a meu ver aqui, ela se tornou a primeira missionária do Novo Testamento. Que ela foi para casa, ela anunciou tudo que ela ouviu, tornando assim para mim. Não é canônico, não, é só o que eu acho. A primeira missionária do Novo Testamento. Enquanto, na minha opinião também, não é canônico, a primeira missionária do Velho Testamento foi Raabe, a prostituta que recebeu os espias, e ela foi na casa dela, anunciou para os parentes dela, olha, vai ter um pano carmesim na janela, esse pano carmesim vermelho, ele, olha só, já prenunciando um futuro, que, o sangue vermelho carmesim na janela, nos umbrais da porta, e relembrando o passado, que foi abordado pela mensagem do pastor Isaac aqui ontem na Santa Ceia, que um sangue carmesim, o sangue no umbral da porta, salvou a muitos. Agora, um pano carmesim também salvaria muitos, no futuro, aliás. E Raabe, então, se torna a primeira missionária do Velho Testamento. O incrível é que as mulheres sempre estão nos primeiros lugares no reino de Deus. Enquanto a sociedade é machista, é chamada de patriarcal e arcaica, a igreja, os ensinamentos e a Bíblia Sagrada vão na contramão disso. O apóstolo Paulo, que todos chamam de retrógrado, de machista, ele diz que o marido tem que amar a esposa do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela na cruz do Calvário. Tá? A Eva vai lá, come do fruto, lá atrás. Adão vem e come também. O castigo recaiu na cabeça de Adão. A Bíblia não vai dizer que o pecado entrou no mundo por Eva. A Bíblia vai dizer que o pecado entrou no mundo por Adão, por um homem. No futuro, um Adão, uma representação de Adão, que é Cristo, teve que condenar o pecado em sua própria carne, do mesmo jeito que o pecado condenou a carne de Adão no passado. Quando o Criador resolveu visitar a sua criação pela primeira vez, depois que ele expulsou o homem do jardim, ele se pôs dentro do ventre de uma virgem, de uma mulher. Privilegiada, carregar o Criador no ventre por 9 meses. Lindo e maravilhoso. Maria, então, se tornou um santo que está realizando milagres agora, pela nossa teologia bíblica, educada e respeitosa, não. Ela foi a mais agraciada dos seres humanos. E se Tessalonicenses nos diz que os que dormem em Cristo vão ressuscitar primeiro, Maria está dormindo em Cristo. E ressuscitará primeiro, porque todos que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro naquele grande dia. Ponto final. Só vai até aqui nosso reconhecimento a Maria, que também foi um ser humano de carne e osso como nós.
continuemos. Ainda no tópico 1.2, o comentarista falou o seguinte: quem não fica perplexo diante de um chamado a não revidar diante de um insulto, a arrancar um olho ou a cortar a mão direita para não escandalizar, a não se inquietar pelo amanhã. Aqui o comentarista está falando de ensinamentos que vamos aprender no futuro, nas outras lições. Por exemplo, você está escandalizado, lá no Sermão do Monte diz que você tem que arrancar o seu olho. Não é quem está te escandalizando que tem que ir para o inferno, que tem que pagar pelos pecados, que tem que ficar doente, que tem que perder emprego, que tem que ser destruído. Não é quem está te escandalizando que deve cair na miséria. Não, Deus não faz esse tipo de coisa. É você que está escandalizado que tem que arrancar o seu olho para não ver o escândalo. Porque escândalo é mister que aconteça. A Bíblia diz que ai daquele pelo qual o escândalo vem. Mas Jesus vai ensinar no Sermão do Monte que eu devo arrancar o meu olho para eu não me escandalizar. Fernando, eu não quero arrancar meu olho. Então não se escandalize. Pronto, ponto final. Engula, faça de conta que você não viu, faz a sua parte, que é salvação individual. Tá? Salvação não é por conseguinte, por consignação. Salvação não é trenzinho que vai um levando 10, 15, 20 atrás puxado. Não. Salvação, você não sobe segurar na barra da saia da mamãe. É individual. Tá? Eu estava falando com a minha esposa aí esse final de semana lá em casa, como o Sermão do Monte nos mostra salvação individual. É cada um fazendo a sua parte. Tá? Eu não estou competindo com você. Você não está competindo comigo. O Sermão do Monte nos mostra que cada um corre a sua própria carreira. E que no final dessa carreira, quem está esperando para galardoar, ele tem galardões infinitos para dar a todos. Glorificado seja o nome de Jesus. E ele diz mais, que Jesus vai ensinar no Sermão do Monte. Quem não se inquieta pelo dia de amanhã, não é? A gente, às vezes, fica pensando nos boletos de segunda-feira, o talão da CEMIG no dia 15, que graças a Deus está baixando, para a glória de Deus, está baixando, vai baixar mais, em nome de Jesus. Quem não fica pensando no talão do DEMAI, o IPTU, os irmãos que têm carro, meu Deus, o IPVA está chegando. Preocupação atrás de preocupação, né? O marido casou e às vezes o menino casa novo e descobre que não se vive só de amor, que amor não enche barriga, né? Que as irmãs não querem o Capivida, as irmãs não querem o Biorene. Aí vem as preocupações. Mas Jesus chega dizendo o seguinte. Jesus chega no Sermão do Monte dizendo o seguinte: que ninguém se aquiete com nada. Que ninguém se preocupe com nada, não precisa buscar carro, não precisa buscar os cremes, não precisa buscar comida, não precisa buscar roupa, bebida, não precisa se preocupar com nada disso. Precisa só buscar o reino de Deus e descansar, que o dia de amanhã pertence a Deus. E quando fazemos isso, Deus traz o acrescento automaticamente para a nossa vida. É fácil? Eu sou o Robocop do cristianismo? Não. Eu só estou com a oportunidade de falar o que está sendo ensinado aqui. Eu também estou aprendendo, eu também estou engolindo chumbo aqui. Eu estou engolindo o caroço aqui sem água, bebi água só no começo. É apertado? É, mas é o que Jesus espera de nós. Tá? Eu já tive com o meu filho nos braços, recém-nascido, pesando 800 gramas, com 8 meses de nascido. Tá? O médico falava, pai, eu vou fazer o que eu posso. Doutor Moraes disse, vou fazer o que eu posso, pai, não garanto nada. E vieram de lá para cá e ele disse, olha, traga uma injeção com a menor agulha. Já iam aplicar uma injeção, a parte mais grossa aplicável era o braço. E a injeção, olha, era a menor das agulhas. E quando ele chegou na perna do meu filho, que ele foi aplicar, se ele introduzisse a agulha inteira, ela ia atravessar a perna do meu filho ainda um tanto assim.
quase um feto na minha mão. Hoje o menino tem 12 anos de idade. Não vou dizer para você que naquele momento eu sentei e fui tomar um café, ler um jornal, pastor Isaac. Não. Não programei viagem, né, não programei o que eu ia fazer no outro dia, e eu arranquei os cabelos da cabeça que eu tinha. E eu desesperei mesmo. Por que eu estou dizendo isso aqui? É bobeira? Não, para você ver que eu sou um ser humano. E que na sua hora, às vezes você não vai se comportar do jeito que Jesus quer. Porque de repente você está dizendo que isso é impossível. Mas aí agora eu vou te dizer uma coisa. Para Deus, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. E tudo isso através da força motora que está dentro de vocês, que nós conhecemos como a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Tópico 1.3, o local do sermão. Mateus menciona que Jesus sobe ao monte e do alto começa a ensinar os seus discípulos e aqueles que estavam ao seu redor. Mateus 5, 1-2. Por que uma montanha? Porque ela tem um significado muito importante para os seus ouvintes. Com muita frequência, lemos nas Escrituras que Deus se manifestou em um monte, que da altura falou, por exemplo, a Abraão e Moisés. Aqui se vê claramente que Jesus não é apenas o profeta que seria levantado como Moisés. Deuteronômio 18. Embora esteja no sentido de guiar seu povo para fora da escravidão, do pecado e da morte, e para a verdadeira terra prometida, mas é o próprio Deus. Sim, porque ele não recebe de ninguém as tábuas da lei. Ele que vem pessoalmente e proclama a palavra com autoridade. Aqui no tópico 1.3, entre tantas afirmações e informações, a principal é que o comentarista faz uma pergunta, né? E um famoso físico antigo, eu posso até errar, mas eu acho que foi Galileu, não estou afirmando, diz que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. São perguntas que fazem a roda girar. O mundo, o ser humano evoluiu por causa das suas indagações e das suas perguntas. E aqui tem uma pergunta que nos faz crescer em conhecimento. Por que uma montanha? Por que Jesus foi lá para o Monte Carmelo, para o monte fazer esse sermão da montanha? Por que Jesus escolheu um lugar alto? Ele estava sendo ele mesmo. Ele falou com Moisés no monte. Ele falou com Abraão no monte. Ele falou com Elias respondendo a oração no fogo, no desafio de Elias aos profetas de Baal. Lá no Monte Carmelo, ele mandou fogo, ele falou no monte. Tá? Ele falava no monte. Quando ele voltar e pisar na criação, conforme aprendemos no trimestre passado, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Era só Jesus sendo ele mesmo. Quem ele era, olha só que coisa linda, um Deus que não muda, que não tem sombra de variação, sendo ele mesmo no livro de Gênesis, sendo ele mesmo no livro de Êxodo, sendo ele mesmo em Deuteronômio, sendo ele mesmo no Novo Testamento. Maravilha é saber que Jesus é. Moisés estava preocupado, quem é que eu vou falar, qual o seu nome eu vou falar para o faraó, quando ele me perguntar. Então, Jesus diz a faraó que eu sou. Mas, Fernando, não é errado falar Jesus? É errado por quê? Jesus não é o centro de toda a Bíblia? Ele não é. A Bíblia não diz que tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito, lá no livro de Gênesis, inclusive. Era a Trindade, era Cristo. Agora, era só Cristo sendo Cristo. Por que ele foi falar no monte? Porque ele sempre falou no monte. Ele sempre preferiu estar em um lugar mais alto. Né? E isso, de repente, traz-nos a nós uma alusão de que ele tem poder, de que ele sempre vai estar por cima, de que ele sempre está em uma posição aonde lhe é permitido ver a todos. Deus te vê e Deus me vê. Deus está sentado num alto e sublime trono e contempla a minha vida e a sua vida. E isso para nós é conforto.
Por fim, o comentarista diz o seguinte: aqui se vê claramente que Jesus não é apenas o profeta que seria levantado como Moisés. Entre tantas outras coisas, quando Cristo sobe no monte e começa a falar aos judeus, está fazendo uma alusão de quando ele subia no passado nos montes e falava com os judeus também. Pronto, só por isso, nada mais. Tópico 2, introdução do tópico 2, sermão em relação à vida prática. O Senhor Jesus denunciou a hipocrisia nas sinagogas e ruas. Assim, o Sermão do Monte é um chamado à justiça e uma rejeição à prática farisaica da lei. Mateus 6, 1, 7, 6. Tópico 2.1, na revista. A conduta dos cidadãos do reino. É importante notar que as bem-aventuranças descritas no Sermão da Montanha não são uma série de regulamentos que alguém deve obedecer para se tornar um cristão. São uma descrição de como o seguidor de Cristo deve viver. Deve-se observar também que o sermão acontece no início do ministério de Jesus Cristo. Ele começou seu ministério pregando o arrependimento e a chegada do reino de Deus. Mateus 4,17. Para realçar a diferença que este arrependimento traz, ele ensinou as qualidades fundamentais do caráter cristão, onde seus seguidores devem viver uma conduta diferente, tanto daqueles que estão ao seu redor, quanto do crente nominal. Levítico 18, Mateus 6. O crente deve ser diferente, não apenas do mundo, mas também do sistema religioso, comparado aqui pelos ensinamentos e vida dos fariseus do tempo de Jesus. Aqui no tópico 2.1, o comentarista ele afirma o seguinte: que o Sermão do Monte, quando ele traz qualidades do cristão, essas qualidades, elas não são qualidades para preenchermos e nos tornarmos cristãos, não. Isso aqui são qualidades que já devem existir no cristão. Em outras palavras, as pessoas que estão esperando se tornarem melhores para aceitar a Cristo estão cometendo um erro. As pessoas que acreditam que não estão prontas e não estão preparadas para aceitar a Cristo estão cometendo um ledo engano, infelizmente. Porque, de outra forma, de sorte, ninguém nunca aceitará Cristo se for olhar por esse prisma. Então, o comentarista, ele afirma que o Sermão do Monte, ele acontece no início do ministério de Cristo. O Sermão do Monte, ele acontece no início do ministério de Cristo. Aqui fica claro, o comentarista também nos deixa entender que o conhecimento de quem é Deus, é como eu disse um tempo atrás aqui, ele vem primeiro. Aqui nessa hora, quem quer seguir a Jesus, segue a Jesus. Tá? Aqui nessa hora, quem quer aprender de Jesus, aprende de Jesus. Quem não quer, larga para lá e vai procurar outro caminho. Às vezes a gente fica preocupado, mas se eu for ensinar a palavra de Deus a um novo convertido, eu vou assustar ele não vai querer. Ele não vai querer voltar mais, ele não vai querer me ouvir mais. A gente está aprendendo aqui que o ensinamento do reino, ele tem que vir primeiro. Para nós não ficarmos criando crentes raquíticos, mole igual o osso de minhoca, tá? Fraco igual quem almoça e janta pipoca, não. Tá? Não vai dar certo esse negócio. O crente vai crescer raquítico, fraco. O apóstolo Paulo diz em uma passagem que ele não poderia falar abertamente, porque os cristãos que estavam vindo ele ainda tinham que tomar o leite. Mas dentro desse leite aqui, pelo Espírito Santo, você consegue preparar uma mensagem que dá sustância. Né? Não vá falar do livro de, por exemplo, das doutrinas
do livro de Romanos, né? Não no capítulo 8, porque o capítulo 8 é uma bênção, mas em outras partes. Não vá falar dos escritos das epístolas pastorais de Pedro, né? Não vai falar coisas sobre vai pegar fogo, essas coisas não. Fala não. Prepara um leitinho suave ali, mas com um pouco de alimento, né? Eu tenho certeza que as mães sabem o que eu estou dizendo, né? Metade de meia gota num pouquinho de leite disfarçado, de dipirona, para uma criança. Metade de meia gota. Não é nem dipirona, né? O remédio é outro nome ainda. Mas o princípio ativo é dipirona. Mistura fraquinho, suave, para não assustar. Mas o necessário é entendermos aqui que o comentarista ressaltou. Jesus já começou com o Sermão do Monte. Talvez para Jesus o Sermão do Monte fosse o leitinho, né? Fosse a parte básica, não é? Às vezes a gente acha que, e vamos aprender isso, que a lei ela é mais pesada do que a graça, né? Que Jesus é mais brando nos seus ensinamentos do que os ensinamentos que ele deu para Moisés. Olha, mas vou citar só uma coisa para nós continuarmos, que é assunto futuro. Na lei, o adultério acontecia quando um homem e uma mulher se deitavam juntos sem o casamento, não era? Quando a mulher era apedrejada, o homem era apedrejado, porque foi cometido um ato, né? Teve o coito, teve o ato. Isso era adultério. Agora, para Jesus, você vai aprender daqui uns dias que se o homem, ele olha para a mulher que não é dele, e ele se atenta para ela, para desejar ela no coração, Deus, que a tudo vê lá da eternidade, considerou um ato de adultério. Eu te pergunto, qual é mais pesado, a lei ou a graça? Isso é sermão do monte, isso é choque de realidade. Tem gente achando que a graça é uma gracinha, a graça é uma gracinha. É lindo demais a graça é de graça. Faz até jogral. A partir de hoje, a pessoa que chegar em você e falar que a graça é uma gracinha, que a graça é de graça, que a graça é mole, igual o osso de minhoca, que a graça é favos de mel, você vai repreender ele em nome de Jesus. Você vai dizer para ele, então você não está estudando a Bíblia Sagrada, não. Não é a mesma Bíblia que eu tenho aqui, igual a sua. Porque a graça, pelo que vamos aprender, e só por esse exemplo aqui você percebeu, que não é brincadeira. A lei é lei, precisa existir no físico, precisa haver prova. Na lei, precisa ter um instrumento, um objeto do crime, para então se consumar um crime e dar os procedimentos trame legal. Para provar para o juiz que é homem, para o promotor que é homem, para os advogados que são homens. Mas na lei da graça, no que a graça pede, não precisa de prova física. Ninguém precisa saber que você pecou, que você defraudou, que você prostituiu, que você adulterou. Ninguém precisa saber. Não precisa ter prova para divulgar para todo mundo. A prova está lá no céu. E o pior, foi até o pastor Isaac que citou aqui uma outra lição. O pior é que o seu advogado hoje, ele te defende de todos esses erros. Então, o advogado está sabendo de tudo de errado que você comete, mas naquele grande dia ele vai ser o seu juiz. Só que a mente dele não esquece, não. Ele sabe de todos os seus defeitos. Não vai haver possibilidade de outro advogado te defender naquele grande dia. Porque além do advogado que está te acusando ali, que é os próprios preceitos de Cristo, o juiz é o próprio Cristo, que defendeu a sua causa e conhece os seus erros do passado. Então, irmã e meu irmão, não abandone a Cristo. Não abandone a Cristo, porque para quem abandonar a Cristo, pelo sermão do monte, nós estamos vendo aqui que o negócio vai ser estreito, não vai ser brincadeira não. Tópico 2.2, a essência contida nas entrelinhas do sermão. Vendo a multidão que o seguia, Jesus sobe a um monte e seus discípulos se aproximam. Então ele começa a ensinar tanto a forma como deveriam viver, quanto anunciar aos homens. De acordo com William Berkeley, o termo grego registrado por Mateus como abriu a boca abrange dois sentidos especiais. A, é usado como prefácio de alguma declaração particularmente solene ou importante, uma declaração de peso. E B,
usa-se para referir às informações de uma pessoa que verdadeiramente está abrindo seu coração e mostrando os conteúdos mais íntimos da sua mente. O termo grego, os ensinava, está no tempo imperfeito e descreve uma ação que se repete, ou seja, não se trata de algo que não mais foi enfatizado, mas aponta para a essência do que Jesus ensinava continuamente e de maneira habitual aos seus discípulos. Mateus 5. Tópico 2.2, estamos estudando a essência contida na entrelinha do sermão. A essência contida nas entrelinhas do sermão. E o comentarista diz que o termo os ensinava no grego dá uma ideia de que Jesus ensinava isso todo dia. Todo dia. Né? O ser humano, não vou falar o crente, o ser humano não aguenta ficar ouvindo o mesmo ensinamento todo dia. Né? Tem gente até que faz piada com os ensinamentos de Paulo Leves Macalão, com os louvores de Paulo Leves Macalão, que é antigo, repetitivo, retrógrado, mas se você for olhar aqui pela ótica do Sermão do Monte, era o crivo, é o perfeito. Que Jesus, o comentarista ensina, que Jesus ensinava aos seus discípulos todos os dias a mesma coisa. Ele repetia, 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 repetia. Comia peixe, contava uma parábola, repetia, repetia, repetia. Comia um pão, contava uma parábola, repetia, repetia, repetia. Nos dias de hoje, as pessoas não querem ouvir o mesmo ensinamento. Né? Tem gente que diz, eu não vou para o culto de terça-feira, porque o ensinamento que eu estou ouvindo lá, eu tenho 40 anos de crente. Tem 40 anos de crente que eu estou ouvindo o mesmo ensinamento. Está fora da palavra. Olha só. Com 40 anos de crente ainda está escorregando ainda. Está saindo fora da palavra. Porque a palavra está ensinando que tem que ouvir todo dia, todo dia, todo dia. E Jesus ensinava a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. É por isso que os pregadores chiques, meus irmãos, eles vêm com esses negócios de viagem, com história de carochinha, eles colocam ali um testemunho, que é duro de acreditar nesses testemunhos que a gente ouve no meio das pregações, né, para causar um impacto, para enfeitar, para causar um efeito, porque eles já saíram fora da palavra há muito tempo. E tem muitas igrejas que pagam 5, 10 mil para esses camaradas subir no altar e vomitar todo esse lixo teológico no nosso ouvido, que dá nojo. A gente chega em casa às 11 cansado e não sabe o que é. Às vezes é essa comida estragada que estão querendo fazer a gente engolir. Por isso eu sempre falo, quando alguém me pergunta, Fernando, você escuta pregação em YouTube? Eu já digo logo, não escuto, eu não gosto. Eu escuto pregação na igreja, aonde eu estiver. Os irmãos podem me observar. Pode pregar aqui o Joãozinho 30 aqui. O meu olho é na nuca dele. Se ele olhar comigo, ele vai cruzar com o meu olho. Se ele der glória a Deus, eu dou glória a Deus junto. Pode ser quem for. Porque eu estou aqui para ouvir a palavra. Eu não vou para o YouTube, eu não vou para podcast, eu não vou ler livrinho, sermão pronto, não. Porque eu preciso entender que o lugar que Deus me pôs é o lugar que Ele preparou para mim comer comida saudável. Tá? Se aqui não tivesse comida saudável, Ele tinha me colocado em outro lugar. Eu creio sim. Tá? Eu acho que seria bom também que os irmãos fizessem isso também. Porque você escuta uma mensagem de 10 minutos no YouTube expositiva, cheio de slide, de montagem, de corte, de toquinho de música, distorcendo a palavra de Deus. Chega aqui o pastor da igreja prega a verdade, a Bíblia como ela é, você não quer ouvir. Você acha ruim, né, que já pregou 30 minutos, já pregou 40 minutos. Nós precisamos nos desacondicionar dessas mensagens flash, fast food, 10 minutos de pregação. Aí você vai nos comentários lá, 5 milhões de comentários, 200 milhões de visualização. Onde esses crentes arrumam tempo? Né? Que homem, que pregador, que vaso, que palavra. Você começa a ouvir, rapaz, só frase de caminhão, tá? Só frase de paralama de caminhão. Bíblia que é bom mesmo. E na Assembleia de Deus não é assim. É sermão do monte, é verdade, é palavra que alimenta sem mistura. Continuemos. Eu dizia o quê? Que Jesus ensinava, ensinava, ensinava. E o comentarista continua dizendo, para terminar. Foi enfatizado, mas aponta a essência do que Jesus ensinava continuamente. E por fim, ele fala que o ensino era de maneira habitual, era um hábito. O que é um hábito?
Quando eu acordo cedo, eu dou uma espreguiçadinha. A mão esquerda espreguiça, a mão direita, pum, já cai logo aqui nessa parte da minha esposa. Bate aqui, eu apalpo a cabeça dela, vejo que ela está ali. É meu hábito. E a mão esquerda espreguiçando, os pezinhos esticando lá na frente. É o meu hábito. É uma coisa que eu faço automaticamente. Eu tenho hábitos, tá? Eu sempre sentei no terceiro banco ali onde o presbítero, pregador Pedro Braga está. Eu sempre sentei aí, irmão Pedro. Eu nunca mudei de lugar. O dia que eu chegava, não conseguia sentar aí, eu estava desgostoso. Eu tenho hábitos. Eu crio hábitos, eu fico preso nesse tipo de hábito. E por isso eu me policio a ter hábitos bons. E Jesus também tinha os seus hábitos. Jesus não tinha brincadeira com ele. Jesus não andava brincando, contando piada, perdendo tempo em pregação. Que infelizmente, irmãos, o Sermão do Monte está nos ensinando aqui, nas entrelinhas, como o comentarista falou agora há pouco, que o lugar da pregação não deve ser usado para stand-up comedy, tá? Pregador, contador de piada, anedota, tá? Historinha para arrancar sorriso do povo. Os pregadores têm que arrancar lágrimas de arrependimento, de um coração contrito ao pregar a palavra de Deus. Um dos grandes heróis da fé, me fuge a memória aqui agora, é tão conhecido, mas o sermão que ele pregou eu conheço. O título do sermão é Pecadores na mão de um Deus irado. Se alguém lembrar o nome do pregador, pode gritar que eu repito aqui no microfone. Pecadores na mão de um Deus irado. É o tema da pregação dele. Esse pregador, que é um dos heróis da fé, quando você lê o livro dos heróis da fé, um dia você vai lembrar do que eu estou falando agora. Quando ele pregava esse sermão, as pessoas abraçavam a colunas como essa e se agarravam em desespero, com medo de precipitarem-se para o inferno vivas, com medo do julgamento do fogo, com medo de Deus a condená-las. As pessoas vomitavam, as pessoas rolavam, as pessoas choravam, pulavam em transe, em arrependimento, porque as pessoas sentiam medo por causa dos seus pecados. E o título do sermão era Pecadores na mão de um Deus irado. As pessoas tinham medo da ira de Deus. Se abraçavam para não cair, naquele momento ali, no inferno ainda vivo. E às vezes os pregadores se apresentam em determinado lugar, todo mundo já vai sabendo. Está todo mundo sem gravata, os obreiros sem terno, de tênis, parecendo um homem na crise da meia-idade, com 30 anos. Né? Metade para baixo é social de um adulto, metade para cima é um jovenzinho de 20 anos de idade. E é piada, e é comédia, é zum, zum, zum. O diabo puxa o tamborete e cruza os braços. Porque ele diz, não tem como eu operar aqui, já está sendo operado. E Deus lá de cima da eternidade, tanta gente que poderia estar ouvindo ensinamento, tanta gente que poderia estar ouvindo a verdade e não ouve. E isso é sermão do monte, saber que a igreja é lugar sério, não é lugar de piadinha e nem de mimimi. Tópico 2.3, o combate à falsa moralidade. Eu tenho 9 minutos, vou concluir com o tempo. Neste trecho, o Sermão do Monte, Cristo se revela como cumpridor da lei. Logo em seguida, ele passa a alertar quanto a uma abrangência maior e mais profunda da lei do que a interpretação tradicional segundo os fariseus. Jesus apresenta, por um exemplo, um enfoque que até então não era considerado com relação ao homicídio, adultério, divórcio, juramento, vingança e, finalmente, o amor. Como eu disse, não vamos adentrar porque será fruto de próximas lições. Dessa feita, o Senhor Jesus, ao apresentar um novo enfoque e denunciar a prática hipócrita dos fariseus, lhes apresenta o que é a verdadeira justiça e como os cidadãos do reino devem vivê-la. Mateus 5:20. Aqui o comentarista diz que Jesus, então, agora ele passa a dar um outro significado para aquilo que é considerado o homicídio, adultério, divórcio, juramento, vingança e, principalmente, ao amor. Tópico 3. A natureza do reino de Deus. O Sermão da Montanha foi descrito como a mensagem mais poderosa que já foi pregada. A multidão ficou admirada com a maneira de Jesus ensinar e com sua autoridade na transmissão da doutrina. Mateus 7, 28 a 29. Aqui o comentarista nos diz em rápidas palavras que o Sermão do Monte é a mensagem
mais poderosa já pregada. E isso eu concordo, tenho certeza que os irmãos também, sem sombra de dúvida, devem concordar. Tópico 3.1. Um novo sistema de valores. Tópico 3.1. Um novo sistema de valores. A abertura do sermão soa familiar para muitos. Todavia, a ideia de Jesus acerca das bênçãos é totalmente diferente do que muitos de nós imaginamos. Jesus nos oferece uma nova vara de medir, um novo par de lentes, um novo sistema de valores. Aqui eu quero destacar aos irmãos. Meus irmãos, Jesus nos oferece, através do Sermão do Monte, três coisas. Anote aí, rabisque ou grave, enfim, não sei. Primeiro, uma nova vara de medir, um novo par de lentes e um novo sistema de valores. Uma nova vara de medir significa que aquilo que nós tínhamos como um tamanho pequeno, de repente pode ser maior. Ou seja, aquilo que nós consideramos que não tem nada não tem nada a ver, de repente é algo muito grande que pode prejudicar. Precisamos medir, precisamos atribuir mais valor de perda, precisamos atribuir mais prejuízo a essas coisas que nós consideramos tão pequenas. E segundo, um novo par de lentes, para termos uma visão melhor de quê? Do mundo em que nós estamos inseridos, percebermos melhor os engodos de Satanás, né? Percebermos melhor e enxergarmos de longe quando o homem é de Deus, quando a mulher é de Deus, quando o ensinamento é de Deus e quando o ensinamento é do homem, quando a mensagem está sendo pregada para que vidas sejam alcançadas, ou quando a mensagem está sendo pregada para agradar esse ou aquela pessoa. Precisamos dessa nova lente e, por fim, um novo sistema de valores. Quando fala novo sistema, isso é muito forte, né? É trocar tudo o que nós pensamos sobre Jesus por uma coisa nova, por uma coisa melhor, não é? É trocarmos todo aquele velho conceito que temos a respeito de muitas coisas e focarmos naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é saudável para a minha vida, para a sua vida e para a obra de Deus. Para entender essas bênçãos, precisamos compreender os valores do reino. Valores que parecem não ter sentido são ensinados por ele. Se perguntarmos a Jesus o que é uma vida abençoada em sua perspectiva, suas respostas nos surpreenderão, porque todas elas apresentam uma natureza diferente das regras do mundo em que vivemos. Para ilustrar a natureza desse reino, Jesus começa afirmando que a felicidade de Deus vem para aqueles que reconhecem que são pobres. Olha só, Jesus ensina que a felicidade... Se você perguntar para Jesus, Jesus, como eu alcanço a felicidade? E se você perguntar para a pessoa do mundo... Como alcançar a felicidade? A pessoa do mundo vai dizer, olha, é ter condição de comprar um avião, né? Ter condição de comprar um hangar para pôr o avião, ter condição de abastecer o avião, ter condição de ter um aeroporto, pagar um brevet, pagar uma licença ou pagar um piloto, né? Ou ser muito rico, né? Ou eu ter uma esposa que possa me dar filhos, ou ter uma esposa que eu considero bonita dentro do meu padrão, porque beleza não tem padrão, mas é subjetivo, pessoal, né? Uma esposa que seja bonita dentro dos padrões que eu acho bonito, né? É ter um carro que eu tenho condição de comprar, de manter, mas um carro que ninguém tem a condição de comprar e também ninguém tem condição de manter. E isso é felicidade, as pessoas vão dizer isso. Mas pergunta para Jesus o que é felicidade. O comentarista vai dizer o seguinte, que Jesus afirmaria que a verdadeira felicidade vem para a pessoa que se reconhece como pobre de espírito. Não vai ter glória a Deus, não vai ter aleluia. Por quê? É sermão do monte. É simples, não é? É tão simples. É um anticlímax. Agora se fosse, não é? Aquelas pregações, toma a chave, toma o carro, eita, eu estou vendo os anjos descendo, o fogo está subindo, Rapaz, já tinha crente plantando bananeira. Os irmãos estão entendendo aqui que o que eu estou querendo mostrar do Sermão do Monte e dos ensinamentos de Jesus vai contra a realidade de tudo aquilo que você sabe. Por isso, não falte nas aulas, tá? Não perca a aula, porque com os próximos professores que virão, os irmãos vão aprender coisas ainda
muito mais profundo do que nós estamos aprendendo aqui. Tópico 3.2, uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo. As bem-aventuranças formam uma matriz para o desenvolvimento espiritual, onde ocorre a transformação pessoal e se estende até a plenitude de Cristo. Representam um crescimento espiritual contínuo que determina e destaca os elementos chaves da maturidade espiritual, pelos quais podemos examinar nosso progresso. As bem-aventuranças de Jesus são palavras que fluem do coração do nosso Criador e Redentor, como lâmpada para os pés de seus discípulos e luz no caminho, para que não se enganem com muitos atalhos que são encontrados ao longo da jornada. Aqui o comentarista nos alerta para termos cuidado com os atalhos. Tópico 3.3. Jesus, o exemplo do modelo da vida cristã. Devemos ver este sermão como modelo para a vida cristã, realista, mas ideal, tá? Tenha essas duas palavras em mente. Você vai aprender um ensino realista e ideal. Apesar do Sermão da Montanha nos dar o ideal do discipulado, essa mesma meta se apresenta dentro de uma compreensão realista da vida humana diária, que será transformada pela participação da vida na nova aliança. A nova aliança que Jesus inaugura inclui tanto o perdão dos pecados quanto a transformação de vidas, a partir da regeneração e continuando no crescimento espiritual produzido pelo Espírito Santo. Embora o Espírito Santo não seja mencionado explicitamente no sermão, ungido pelo Espírito de Deus, Jesus exemplifica o tipo de vida capacitada pelo Espírito para viver o ensino puro do Sermão do Monte. Ou seja, tudo que aprendemos aqui, vamos praticar. E isso o comentarista diz que vamos praticar pelo poder do Espírito Santo. Convido a todos a ficarem de pé juntamente comigo para orarmos para o motivo de oração. O motivo é: ore louvando a Deus por sua maravilhosa atitude de graça sobre nós. Senhor Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te glorificamos porque o Senhor é amor e o Senhor mostrou isso através de Jesus Cristo. Te adoramos porque o Senhor poderia ser muito mais complexo, muito mais profundo a nós e escolheu ser esse Deus simplista, essa pessoa humilde, essa pessoa de fácil comunicação que o Senhor é para nós. Nós te louvamos, ó Deus Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nosso diretor aqui, irmão Leonardo.